Graça e paz, amados, amém? Vocês estão bem? Ih, gente, vocês estão bem? Meu Deus. Vou orar por vocês. Amados, glória a Deus pela presença dele nesse lugar, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Vamos continuar mergulhando, amém? Quanto mais a gente mergulha, quanto mais fundo nós vamos, mais nós temos sede, não é isso? Nós cantamos sobre rios hoje, em nome de Jesus. Hoje todos nós vamos sair daqui mergulhados, lavados, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, ore por mim. Pai, me entrego nas tuas mãos. Senhor, que o teu Espírito fale à tua igreja, ao coração do teu povo, aquilo, Deus, que ele deseja falar, Pai. Em nome de Jesus, que não seja nada humano aqui, porque não queremos, ó Deus, trocar o que somos pelo que tu és, Pai. Porque tu és o Senhor deste lugar. Fala aos nossos corações, que a tua palavra vá como flecha ao alvo, Deus, em cada um de nós aqui, Pai. Nós choramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 11, versículos do 25 ao 29. Números, capítulo 11, versículos do 25 ao 29. Se você não tem Bíblia, não tem no seu celular, não tem um aplicativo, ali na recepção nós temos um standzinho ali que temos Bíblia que você pode usar para você acompanhar os versículos, amém? Depois é só você devolver lá. E se você não tiver Bíblia, pode levar para sua casa também. Números 11, 25 a 29. Diz assim: O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Tome seu lugar em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre uma igreja profética. Quem é a igreja, amados? Nós. Muitas vezes nós temos a tendência de encararmos a igreja como um lugar que a gente vem. Mas a igreja é um lugar que a gente é. Que nós somos. Nós somos a igreja. E pensando nesse contexto de uma igreja profética, nós estamos falando em um ambiente que somos nós, que quando nós viemos para esse ambiente, que é uma estrutura, e quando nós nos juntamos aqui, um com o outro, nós formamos o corpo de Jesus, que é a igreja universal, não só aqui, mas em outros locais, onde o Senhor é adorado, aonde há vidas que já declararam Jesus como Salvador. Mas nós queremos falar sobre isso porque nunca se precisou tanto como nos dias de hoje, que sejamos proféticos. Observe, quando nós falamos de uma igreja profética, nós não estamos falando de pessoas que apenas têm o dom da profecia. Não, é muito mais amplo que isso. Nós estamos falando de revelação. E revelação também não é aquela revelação que eu recebo uma revelação aqui e aí eu dou ali para o irmão, entrego ali. Não, isso são partes, isso são dons, mas
Quando nós falamos de revelação, é conhecimento da vontade de Deus para nós nesse tempo. Se hoje nós formos uma igreja que não conhecemos a revelação, que não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós não formos proféticos, há um pregador que eu gosto muito, que é o pastor Luiz Hermínio, que ele fala: a igreja que não é profética, ela se torna patética. E é uma grande verdade, porque nós nos tornamos manobra fácil, massa de manobra. E o que não faltam hoje são pessoas mal intencionadas, falsos profetas, pessoas que usam o nome de Deus para manipular os corações, para manipular as ovelhas da casa de Deus. E daí nós vemos a importância de andarmos em revelação, de sermos uma igreja profética. Eu e você sermos proféticos na nossa casa, não só quando a gente está aqui, na nossa vida no cotidiano. Se eu não ando em revelação para eu tomar as minhas decisões pessoais, como eu vou poder manifestar aqui no coletivo a glória de Deus, aquilo que o coração de Deus tem para a nossa comunidade? Não tem como. Eu preciso ser, aonde eu estiver, o que eu sou aqui. Eu preciso ser diariamente, nos mais diversos lugares onde eu frequento, o que eu sou aqui. Eu não posso ser uma coisa lá e ser uma coisa aqui. Eu não posso lá ser cético e aqui ser espiritual. Não tem como. O cristão, o crente não pode ter uma identidade dupla. Uma comunidade profética, uma igreja profética é um povo que acredita no sobrenatural de Deus. E pensando nisso, por que nós acreditamos no sobrenatural de Deus? Porque nós acreditamos, nós falamos tanto do sobrenatural de Deus. Amados, porque nós já falamos aqui diversas vezes sobre isso, porque nós não somos desse mundo. Nós tivemos uma origem no céu, nós viemos para essa terra com um propósito. Assim como Jesus veio com um propósito, mas nós vamos retornar para o nosso lugar de origem, que é o céu. E por isso o nosso coração anseia pela eternidade. Por isso o nosso coração grita por coisas que nós não entendemos, mas que nós sentimos. E quando nós entendemos que nós podemos viver essa realidade sobrenatural aqui, a gente está no nosso ambiente natural, que é o céu. A gente se transporta para esse ambiente. Mas, pastor, é impossível, eu estou no meu corpo. Eu estou no corpo humano e nesse corpo eu sou sujeito a pecar, eu sou sujeito a falhar. Eu tenho atitudes que, como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. E eu, infelizmente, como ser humano, eu falho. Mas quando nós entendemos que dentro de nós habita o Espírito Santo, nós não viveremos para satisfazer a vontade da nossa carne, mas nós andaremos em revelação, em espírito e em verdade. E por mais que nós possamos errar, por mais que nós possamos tropeçar, o Espírito Santo nos convence. E nós retornamos, porque nós vivemos, nós ansiamos, o nosso coração tem um anseio por uma coisa que não é nada comparado ao que nós vivemos aqui. E nós precisamos, como igreja, criar essa mentalidade coletiva, que nós somos seres sobrenaturais. Nós vivemos uma vida natural no nosso corpo, mas nós devemos andar por fé e não por vista. Assim nós fomos chamados para andar. E quando nós entendemos isso, nós estamos sendo pessoas de revelação, proféticos. Nada dá a uma pessoa mais dignidade do que saber que ela pode ouvir a voz de Deus. Nesse texto que nós lemos de Números, o Senhor derrama o Espírito dele e ele derrama sobre 70 pessoas ali, escolhidas dentre o povo. O Senhor falava com Moisés, o Senhor direcionava Moisés na condução do povo, o Senhor fazia os milagres através de Moisés, Moisés ia para a tenda do encontro, Deus lá se manifestava, mas nesse momento Deus veio sobre o povo, no meio do povo, e eles profetizaram. E o que nós aprendemos com isso? Que ouvir a voz de Deus não é algo exclusivo de ninguém. Ah, não, é só do
pessoal da intercessão, não é só do pastor, não é só da irmãzinha, não é só do fulaninho. Não, não é. Ouvir a voz de Deus é algo que é para todos nós. A única coisa que nós precisamos fazer é nos entregar nessa busca. E veio sobre eles o Espírito de Deus, eles profetizaram. E o mais interessante é que quando há uma atuação coletiva na igreja, quando o Espírito vem, sempre tem um abençoado para se levantar, né? Então um jovem vai, se levanta e fala: não, Moisés, olha, eles estão profetizando lá, mas aqueles dois não receberam desse Espírito. Mas o Espírito é onipresente. Mesmo eles não estando ali onde Moisés estava, eles receberam aonde eles estavam. E isso é o que Deus quer para nós hoje como igreja. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos nós não estamos falando de algo que vem no culto de domingo e que na segunda-feira acabou. Aí a gente pega, liga para o irmão lá do profético: ora por mim, amado, porque agora a prova veio e acabou o fogo. Não, nós estamos falando de algo que é domingo, mas que vai na segunda, a semana inteira, e que aonde nós estivermos, vai permanecer conosco. Só que a igreja brasileira em especial, foi por muito tempo domada e conduzida a acreditar em algumas coisas que são mentiras, que só um detém a revelação, que só um específico detém o poder, porque isso era uma forma de manipulação. Mas quem conhece o Espírito Santo sabe que isso não é verdade, porque ele não pode ser enquadrado num lugar, ele não pode ser colocado numa caixinha. E eu e você hoje estamos aqui porque nós entendemos isso. E nós vamos, em nome de Jesus, libertar muitas mentes que ainda vivem pensando num quadrado, porque não sabem que o Espírito de Deus, ele foi derramado no Pentecoste sobre todos, é para todos. Jesus disse que ia deixar o Consolador, é para todos. E às vezes a gente terceiriza. Muitas vezes porque recebemos esse ensinamento errado, mas muitas vezes porque também se torna mais cômodo. É muito mais fácil eu orar. Aliás, eu pedir para alguém orar do que eu orar. É muito mais fácil eu fazer uma campanha com alguém, pedir alguém para orar pela minha causa. Gente, isso é bíblico, tá? Nada contra. Não estou ensinando que nós não devemos orar uns pelos outros. Nós devemos. Mas nada substitui o seu clamor. O meu irmão me ajuda na minha dificuldade. Eu ajudo o meu irmão na dificuldade dele. Mas nós precisamos entender que nós temos a nossa comunhão individual com Deus e que sem essa comunhão nós não veremos ao Pai, Jesus fala. Eu não posso ver o Pai com os olhos do meu irmão. Eu posso ver Deus no meu irmão, mas eu não posso ver com os olhos dele. Eu posso ver a manifestação de Deus na vida do meu irmão, mas eu não posso querer enxergar com os olhos dele. Quem depende de auxílio para enxergar é cego. Não tem visão. E nós precisamos entender isso. O encontro com Jesus, ele abre os nossos olhos para perceber que nós somos um ser espiritual vivendo numa vida humana, mas a nossa essência, ela é espiritual. A nossa essência é a mesma essência de Jesus. Mas nós hoje vamos entender algumas coisas para que a gente possa ativar no nosso coração essa vida sobrenatural. Nós vamos entender como nos tornar uma igreja profética, uma igreja que atua, uma igreja que não fica sentada recebendo, mas uma igreja que se levanta e faz. Em primeiro lugar, nós precisamos entender sobre a cultura da honra. Quando a gente fala de honra, a gente pensa... Normalmente, a gente pensa em honra e associa com hierarquia. Não que esteja totalmente errado. Em alguns contextos, né, contextos políticos, contextos empresariais, e até mesmo nosso contexto familiar, existe a hierarquia. E a hierarquia, ela não é ruim, ela é boa. Mas quando nós falamos de uma cultura de honra, é uma cultura que olha no próximo
e identifica no próximo o que ele tem de melhor. E muitas vezes nós, como igreja, fomos treinados para não identificar no próximo o que ele tem de melhor, mas para apontar o dedo e dizer, não, fulano falha nisso, naquilo outro, fulano não é bom nisso. Ele é até bom nisso, mas ele não é bom nisso. Mas em nome de Jesus, se você quer ter autoridade, se você quer ser profético, olhe o outro e diga para o outro, olha, você é bom porque em você habita o Espírito Santo. Você tem dons porque o Senhor te fez com um propósito. Você é especial. Levante no outro aquilo que você gostaria de ouvir. Fale para o outro aquilo que você gostaria de que alguém falasse para você. E isso não sou eu que estou falando. Isso não é frase de efeito. O próprio Jesus disse. Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Faça primeiro. Essa é a cultura da honra. Fomos modelados em um contexto de igreja em que honrar é depositar aos pés de alguém que ocupa a plataforma tudo que nós temos. E na maioria das vezes, monetariamente falando mesmo. Quantas pessoas, quantas igrejas brasileiras cederam seus púlpitos para pessoas que, em nome dessa cultura da honra, que não é a cultura verdadeira, sobem nesse altar e manipulam. Não, você precisa entender que você, para estar me honrando, você precisa ofertar na minha vida, você precisa ser o meu mantenedor, você precisa, olha, você vai estar do meu lado, mas você precisa fazer tal, e um monte de tals, e a pessoa acredita nisso e se prende aquilo ali. Mas essa não é a cultura da honra que a palavra nos ensina. Honrar o outro é ativar o que existe de melhor dentro dele. E a gente, às vezes, esquece que a honra, e principalmente no contexto onde nós, na sociedade que nós vivemos atualmente, não se prega mais o amor ao próximo. Eu canso de falar isso, todas as vezes eu falo isso. Quando você entra na internet, é o seguinte: ame você, cuide de você, não se importe com o que o outro fala, não, sempre eu. Mas a Bíblia nos diz que não é eu, é o outro. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 10. Mas, irmãos, nós fomos feridos. Nós fomos feridos por exigências de honra que nos trouxeram a um lugar onde, quando nós ouvimos falar disso, a gente fala, não quero honrar mais, porque honrar vai me custar tudo. E mais do que eu tenha, muitas vezes. Mas hoje, você está aprendendo que isso não é honra, isso é abuso. E aqueles que abusam da igreja do Senhor serão cobrados sobre isso. Mas nós estamos aprendendo que aquele que dá que seja um copo de água para alguém que seja discípulo de Jesus, ele será recompensado na justa medida à altura. E isso faz de nós uma igreja profética. Uma igreja que olha e consegue compreender a necessidade do outro, compreender naquilo que o outro precisa ser auxiliado. E honrá-lo ali. E cobrir aquilo ali. E cobrir aquilo ali. É assim que nós nos tornamos uma igreja profética. Quando nós olhamos e nós vemos o que o outro é. E reconhecemos. E se ele ainda não é, nós vamos lá, damos a mão. E levantamos ele. E levamos ele ao lugar onde ele precisa entrar. A vida na igreja, ela flui através da honra. Não tem jeito de eu fluir no meu ministério, no meu chamado, se eu não honro. Não tem jeito de eu fluir
Em nada que eu faça, nem na minha vida pessoal, se eu não honro as pessoas que estão ao meu redor. Então, muitas vezes, eu chego aqui na igreja e aí, às vezes, eu sorrio para o meu irmão. Eu até honro o meu líder aqui na igreja, mas em casa eu desonro os meus pais. Mas no meu casamento eu desonro o meu cônjuge. Mas eu desonro os meus filhos quando eu digo palavras para eles que não edificam. A cultura da honra, ela vai além disso aqui. Honrar o outro é ver no outro aquilo que ele tem de melhor. Então, igreja, aprenda com Jesus. Não sou eu que estou dizendo, honre. E quão difícil é honrar, porque nos custa. Honrar custa principalmente quando não os nossos bens, coisas materiais, mas custa o nosso orgulho de dizer assim, eu não tenho isso aqui, mas a Paula tem. Eu não tenho esse dom, mas a Rita tem. Nos custa reconhecer que nós não somos detentores de todas as coisas. Nós temos algo que o outro complementa e que o outro complementa e foi Jesus que deu. E é assim que vai ser. E quanto mais cedo nós entendermos isso, nós estaremos vivendo um ambiente sobrenatural. Estaremos vivendo uma vida sobrenatural, porque não adianta, não vamos para um céu individual. Vamos para um céu coletivo. Segunda coisa que nós precisamos entender, para que sejamos proféticos, para que vivamos o sobrenatural, é que nós precisamos testemunhar sobre as coisas que nós vivemos, nossas experiências com Deus no Espírito Santo. Nós, de novo trazendo para o contexto midiático, gente, todo mundo sabe aqui que eu não sou muito de mídia. Mas eu olho lá de vez em quando. Mas tem dia que dá canseira. Porque você vê tantas pessoas postando a comida que come, postando a roupa que compra, postando sei lá o quê, o cachorro, não sei. Gente, nada contra. Todo mundo é livre, graças a Deus que a gente pode postar o que a gente quer. Em nome de Jesus, continuaremos livres para isso. Mas, sabe, muitas vezes isso vai em desencontro com aquilo que nós divulgamos que o Senhor faz na nossa vida. Muitas vezes nós postamos tantas coisas que são coisas triviais, mas quando nós temos algo que Deus fez na nossa vida, nós não temos coragem de subir aqui e testemunhar. De falar com o nosso irmão, olha, hoje eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu conheço um Deus que supriu a minha necessidade, que cuidou da minha causa, que curou o meu filho, que restaurou a minha família, que me deu o que eu pedi, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu estou errada? Não é assim que acontece? Nós falamos muito mais de coisas triviais do que de coisas que são testemunhos de Deus. Mas uma igreja sobrenatural, ela sabe que testemunhar, que falar daquilo que Deus fez, alastra o fogo. E nós queremos ser uma igreja avivada, nós queremos o avivamento, mas nós não queremos testemunhar de Jesus, daquilo que Ele faz. Então fica difícil. Eu te desafio nessa semana a contar um testemunho daquilo, de alguma coisa. Quem já recebeu um milagre de Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho certeza que todos receberam alguma coisa de Deus. Tenho certeza. Todos nós aqui já somos adultos. E eu tenho certeza que nos nossos anos de existência, Deus já nos deu algo, já nos abençoou de alguma forma. Se você fala assim, tem muito tempo que eu não vivo milagre. Mas relembre um que Deus fez. E eu desafio você a testemunhar para uma pessoa essa semana e dizer assim, olha, eu vivi isso aqui e foi Jesus que fez. E você também pode viver, você também pode viver os milagres, você também pode ver as promessas, porque é para todos. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo alcança até mesmo quem está fora do arraial. Nós lemos aqui. E esse é o objetivo. Nós queremos um avivamento muitas vezes e o avivamento não vem, sabe por quê? Porque nós queremos um avivamento dentro da igreja. Mas se você tem um coração incendiado, o fogo vai alastrar onde você estiver. E esse é o objetivo. Nós queremos um Brasil avivado, mas nós só queremos pular aqui. Nós só queremos queimar aqui. Nós só queremos
glorificar aqui, mas não, testemunho de Jesus, para que o nome dele seja glorificado fora desse ambiente, para que a glória dele alcance lugares que ainda não foram alcançados. Aonde você passa durante a semana? Você vai de ônibus para o trabalho, testemunho de Jesus no ônibus. Irmãos, eu lembro de um senhor na minha cidade, que ele vendia balinha na rodoviária. E ele vendia balinha, acho que desde que eu era muito pequena, ele vendia balinha. Esses tempos fui lá e estava lá ainda. Mas sempre a mesma coisa. Ele vendia uma balinha, Jesus te ama. Outra balinha, Jesus te ama. Gente, eu acho que ele falava, não sei quantos Jesus te ama por dia. Mas eu tenho certeza que muitos daqueles que ouviram Jesus te ama, a semente foi plantada, germinou, cresceu e hoje estão dando fruto lá na minha cidade. Eu tenho certeza disso. Ele era um senhorzinho muito simples, ele não tinha muitas palavras, mas ele sabia que Jesus era especial e que Jesus amava todos aqueles ali, assim como amou ele. E quando alguém dava oportunidade, aí pronto, aí ele parava de vender balinha, porque ele conversava até o ônibus do sujeito chegar, e aí ele ia falando, mas é sobre isso, é sobre testemunhar de Jesus, é sobre dizer, Jesus fez isso na minha vida, e Ele pode fazer na sua vida também. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não adianta. Todos nós aqui podemos profetizar. Há unção suficiente para todos nós aqui profetizarmos. Mas devemos entender que profetizarmos Jesus, falarmos Jesus às pessoas é a maior profecia. É a maior profecia. Uma outra coisa, uma igreja que anda no sobrenatural busca com perseverança as promessas do Pai. 1 Timóteo diz assim, capítulo 4 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo fala aqui a Timóteo sobre os dons que foram dados para ele. Quando alguém orou sobre ele, quando os presbíteros oraram sobre ele e ministraram esses dons sobre ele. E quando nós falamos de dons, né, a gente pensa, dom de línguas, dom de profecia, a fé, o amor e cura, e todos esses dons. E esses dons, eles são sim, para todos nós. E em nome de Jesus, nós vamos ser ativados. Se alguém aqui está parado nos seus dons, nós vamos ser ativados hoje, em nome de Jesus. Mas Paulo fala assim para Timóteo: não negligencie aquilo que te foi dado. E muitas vezes a gente negligencia coisas que o Espírito Santo colocou dentro de nós, preciosíssimas, mas por não entendermos, não reconhecermos, muitas vezes até a forma de funcionamento do nosso propósito, nós deixamos de lado e nós começamos a usar uma frase que me irrita no meio do povo de Deus. Não, eu sou pó e cinza, eu não fui chamado para nada. Meu irmão, você não é pó e cinza. Claro que nós devemos reconhecer a nossa humildade diante daquilo que Deus é. Mas você foi chamado para um propósito, para uma grande missão. Quando Jesus foi para os céus e Ele deixou a grande comissão, você estava incluso. Você não ficou de fora, não foi só lá para os 70, lá atrás para os discípulos, não. Nós estávamos inclusos. Então você não é pó e cinza, você tem um propósito, uma missão. Só que às vezes a gente fala assim: ah não, eu não tenho dom de cura, então eu não posso ser mais nada. Ah não, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ministrar para mulheres, eu não sei mexer no som. Então eu só vou na igreja e vou ficar sentado lá. Meu irmão, você está sendo negligente com aquilo que Deus depositou na sua vida. Eu contava hoje pela manhã um testemunho. Como eu disse, eu não sou muito de mídia. E um dia eu estava na minha casa, isso tem um tempo já. E aí, o Espírito Santo falou assim no meu coração: liga para fulana.
Aí eu falei, tá bom, Jesus, eu vou ligar daqui a pouco. Eu estava passando roupa, eu falei, vou ligar, só um pouquinho. E continuei lá. E daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, liga para fulano. Eu falei, tá bom, Jesus, vou ligar. E aí eu vou passar só mais umas pecinhas aqui e vou ligar. Aí eu esqueci. Aí passou meia hora, aí o Espírito Santo falou assim, liga para fulano agora. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou ligar. Desliguei o ferro, peguei o telefone, liguei para fulano. E aí... Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem, e aí, como é que tá, amiga? Ai, amiga, eu tô bem, tá? Tô na dificuldade sempre, mas... Essa pessoa estava passando por uma fase difícil na vida dela. Bem difícil. Mas a gente conversava sempre, então, assim, né? Eu sabia da situação e eu achava que estava difícil, mas ia se resolver e tal. E aí, tudo bem, fulana, tá? Tudo bem, Nanã? Conversamos 10 minutinhos, tá bom. Desliguei o telefone. Falei, tá bom, Jesus, já liguei, tá? Agora eu vou passar roupa. E aí, passou a semana e eu vim para a igreja e as coisas aconteceram. E um tempo depois, a fulana me contou que naquele momento que eu liguei, ela ia se matar. E ela ia matar os filhos e se matar. E aí eu falei assim, Jesus, nunca mais eu deixo passar meia hora, porque pode ser a meia hora da desgraça. Eu vou obedecer na hora que o Senhor falar. E é sobre isso. Muitas vezes você não vai chegar e vai profetizar sobre alguém uma palavra, mas você vai ligar para alguém e vai salvar uma vida. Você vai dar um abraço numa pessoa e essa pessoa vai ser liberada no interior dela de cadeias. Essa pessoa vai estar presa e ela vai ser liberada. Muitas vezes você vai falar um Jesus te ama como o Senhorzinho e essa pessoa vai mudar. Isso vai mudar o rumo da vida dessa pessoa. É sobre isso. Você nunca sabe. Só que a gente, por não saber, a gente também não faz. Mas eu vou te dar uma dica, faz sem saber. Faz sem saber, porque quem faz não é você. Quem faz é o Senhor. Quem faz é Jesus. Então, se você não... Você fala assim, olha, eu não tenho dom. Alguém fala assim, olha, ora por mim, estou doente. Eu não tenho dom de cura, não vou orar. Não ora do seu jeito. Fala, sai doença em nome de Jesus. Quem faz é Ele, não é você. Ele vai fazer. Só não negligencie o que Deus colocou na sua mão, porque Deus te deu dons, Deus te deu propósitos, cumpra esses propósitos. Você vai ser profético não aqui dentro de 4 paredes apenas, mas é fora e muito mais fora. Os perdidos estão lá fora, não estão aqui. Deve ter um perdido por aqui, mas estão lá fora. E é aí que você vai saber o que Deus quer para a sua vida. Mas se você não fizer nada, você nunca vai saber. Aleluia. Nós precisamos perseverar nas promessas, nos dons que Deus deu sobre as nossas vidas. O profético é o discernimento da voz e do coração e da mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. Discirna a voz de Deus. Muitas vezes a gente está em algum lugar e a gente se sente incomodado, a gente não sabe o que fazer. Pergunta, Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui? Deus vai te mostrar. E você vai fluir naquilo para que Ele te chamou. E ainda quero abrir um parênteses aqui sobre promessas. Muitas vezes a gente estabiliza, fica parado porque a gente recebeu uma promessa e a gente está esperando anos e anos aquela promessa. Olha, Deus me prometeu que eu vou ser missionário na África. E aí, enquanto eu não vou para a África, eu fico parado aqui, sentado e não faço nada no Brasil. Como é que você quer ir para lá se você não passa pelo treinamento aqui? Como é que você quer ir para fora se você não se expõe aqui? Você sabe o que vai acontecer quando chegar lá? Você vai morrer. Você vai morrer. Não espere a sua promessa acontecer sentado. Tome atitude, se levante para que ela venha. Porque Deus não dá nada para preguiçoso. Deus não dá nada para quem não se movimenta. Se você tem promessa e ainda não se cumpriu, continue orando, mas faça alguma coisa. Continue orando, mas levante-se. Continue orando, mas fala, Deus, em que direção eu posso ir? Aonde eu vou? O que eu tenho que fazer? Jesus, eu sei que é o Senhor que faz, mas aonde eu posso ir? Deus não dá trabalho para preguiçoso não, viu? Aliás, preguiçoso nem quer trabalho, né? Mas para quem está salvo, sentado e satisfeito. Você pode ter uma promessa, você vai talvez morrer e não vai chegar.
Sabe por quê? Porque Deus faz, mas nós nos posicionamos. E se você não quer se posicionar, você também não pode exigir que Ele cumpra. Se você não quer se posicionar dentro daquilo que Ele já te sinalizou, você não pode exigir que Ele cumpra. E Ele cumpre, tá? Porque Ele é Deus. Mas tem uns crentes metidos que falam, Senhor, você não cumpriu. Não exige se você não quer se posicionar. Fecha parênteses das promessas. Desenvolva as disciplinas espirituais de oração, jejum e votos. Ô, temazinho um pouco falado nas igrejas, né? A gente só quer falar de Jesus que morreu para nos salvar. Glória a Deus por isso. E é isso mesmo, Jesus morreu para nos salvar. Ele é amor, Ele é o nosso Deus, nosso papai. Mas a gente precisa fazer a leitura do outro lado da moeda. Uma vida sobrenatural, uma vida em que nós conseguimos discernir o que Deus tem para nós, exige de nós. João fala que o grão de trigo, ele precisa entrar sobre a terra, ser enterrado, ser plantado, para que ele possa frutificar, ele precisa morrer. E muitas vezes, jejum e oração são temas que a gente não fala porque, não, Jesus já pagou tudo na cruz. Ele pagou sim, amado, ele pagou o seu pecado, ele levou sobre ele, mas, como eu acabei de falar, e a sua parte? Ah, mas pastora, tem os líderes, tem a intercessão, que jejua e ora a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro pela igreja, pelas causas da igreja, pela causa do amigo, do fulano, do ciclano, do doente, do solteiro, do... Sim, mas isso não é algo exclusivo, isso não é um ministério não, tá? Isso é uma ordenança para todos nós. Se você não ora, não jejua, não busca a face de Deus, não abre mão de algumas horas de algo que é prazeroso para você, não abre mão da sua alimentação, de comer por algumas horas para que a sua carne sinta que ela está sendo esmagada. Como é que você vai acessar o céu? Pode viver aqui mesmo na terra com seu corpo terreno, porque só resta isso. Você não vai viver uma vida sobrenatural se você não ora, não jejua, não busca, não faz votos ao Senhor. Voto então, não se fala sobre voto, tem séculos nas igrejas. Mas a Bíblia fala, e a Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo. Quando eu raspei minha cabeça, a gente estava passando por algumas questões de saúde na minha casa, meu esposo e os meus filhos. E aí eu comecei a orar sobre isso. Falei, Senhor, que tribulação, quando um melhora, o outro cai, quando os outros melhoram, o outro cai. E fica nesse revezamento de doença. Falei, Senhor, não aceito isso não. E aí Deus falou assim, eu quero algo mais profundo, que te custe mais. E eu falei, tá bom. O que, Senhor, que o Senhor quer? E aí Deus falou assim, faça um voto. Aí eu falei, tá bom. E aí eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer, qual a atitude que eu poderia tomar para que fosse marcado esse voto. E aí, passou um tempinho e o Espírito Santo falou, você não fez. E eu falei, tá bom, vou fazer. Eu converso com Deus e eu falo, ô Senhor. E Deus fala, anda menina, eu que mando nesse negócio aqui. E aí passou um tempo e eu falei, tá bom Deus, mas eu não sei o que eu vou fazer. E Deus falou assim, raspa a sua cabeça. E eu falei assim, tá bom, você fácil. Pensei que Deus ia me pedir um negócio mais difícil, porque assim, todos me conhecem, eu gosto de cabelo curto. Eu nunca tinha raspado a cabeça, mas eu sempre tive o cabelo curto. Aliás, muito antigamente eu tinha o cabelo comprido e depois de um tempo, quando meu filho mais velho nasceu, eu cortei e nunca mais deixei crescer. E eu falei assim, vai ser fácil. Porque eu já gosto de cabelo curto, então só cortar. E eu fui lá e meti a máquina no cabelo. E eu falei, pensei que Deus ia pedir algo mais difícil, mas tá bom. E na hora que todo o meu cabelo caiu, que eu olhei no espelho, eu me vi de uma forma muito diferente. E Jesus me levou aos meus 13 anos de idade.
E eu me lembrei de que aos meus 13 anos de idade eu falei algo para o Senhor. Aliás, não para o Senhor. Eu falei algo, mas o Senhor ouviu. Eu sofri abuso dos meus 5 aos meus 9 anos. E isso deixou muitas marcas. Então, com 13 anos, eu ainda era adolescente. Eu não sabia lidar com muita coisa. Ainda tinha muitas feridas. Eu ainda tinha muitas frustrações. Eu era ainda uma criança. E teve uma atividade na escola. E aí a professora... A atividade era o seguinte. Todo mundo falava algo que... achava que gostava em si e que valorizava em si. E todo mundo foi falando alguma coisa. O outro falava assim, eu gosto do meu olho, eu gosto da cor do meu olho, eu gosto de não sei o quê. E eu falei assim, Jesus, o que eu vou falar? Eu não gosto de nada em mim. E aí, eu tinha um cabelo bem compridão, meu cabelo era lisinho. E aí, eu falei assim, o meu cabelo é lindo. Então, eu vou falar que eu gosto do meu cabelo. E aí, quando chegou a minha vez, a professora perguntou, eu falei, eu gosto do meu cabelo. Ela, por quê? Eu falei, porque o meu cabelo é liso, é perfeito. Todo cabelo é perfeito, tá, irmãos? Mas na minha cabeça, no meu entendimento, na minha idade, eu falei, meu cabelo é bonito e eu gosto disso. Porque ela falou, mas só o seu cabelo? Eu falei, só. Nada mais em mim é perfeito, só o meu cabelo. E ela ficou assim, mas era uma atividade, né? E ela, tá bom. E Deus me levou no momento quando o meu cabelo caiu, o último fiapo do meu cabelo caiu, Deus me levou lá e falou assim, você falou essas palavras, você se lembra? Você disse que nada mais em você era perfeito. Você também precisa de cura. E eu falei, amém. Eu falei, não, Deus, mas eu já fui curada das feridas do abuso, tudo isso eu já fui curada. Deus falou assim, mas você... não consegue ver nada além do seu cabelo ainda. Falei, não, mas eu não supervalorizo meu cabelo, porque eu corto meu cabelo. Deus falou, mas não é sobre o cabelo que você corta, é sobre o lugar que o seu coração ficou. Quando você declara palavras, o seu coração, a sua alma acessa esses lugares e você só valoriza algumas coisas em você. Quando eu te fiz perfeita, eu te fiz desse modo para que você valorize todas as coisas que eu criei em você. Todas as características, todas as coisas. E eu falei assim, Deus, o Senhor é engraçado. Porque Deus me fez fazer um voto de algo que eu achava que era insignificante, para eu entender que não era. E quando eu cortei o meu cabelo, eu orei por 5 meses para que a minha casa fosse curada, mas eu estava inclusa aí também. E Deus me curou. Eu achei que era fácil e não foi fácil, porque quando eu pensava, não, Deus, eu já estou curada nisso, Deus falava, não está não, tem isso, isso, isso. E toda vez que eu dedicava o meu tempo de oração em favor disso, Deus falava alguma coisa ao meu coração. Voto é uma coisa difícil. Jejum é algo difícil, mas é necessário, são disciplinas de uma vida cristã. Não podemos ser cristãos sem nos dispor a essas coisas. Não podemos ser cristãos sem ter a palavra, sem ler a palavra. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí a gente pensa, mas aí eu faço jejum e não acontece nada. Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas sabe o que acontece? A gente faz jejum para que a gente mude Deus. Mas o jejum não muda Deus. Deus, ele permanece Deus, ele é Deus. O jejum muda a gente. O jejum, os votos nos quebrantam, a oração nos coloca no nosso lugar. Muda a gente. Às vezes a gente é um pouco arrogante, às vezes a gente tem arestas. E quando a gente se dobra, essas disciplinas, o Espírito Santo vai lá, corta tudinho. E aí a gente fica fininho do jeito que o Espírito Santo quer, do jeito que Deus quer. E aí a gente vê o que a gente quer ver. Mas a gente jejua para que Deus mude. Não, Deus, eu vou jejuar porque o Senhor vai mudar essa sentença aqui. A gente quer dar ordem para Deus. E não é dessa forma. Você não está sendo profético, você está sendo patético. Mas em nome de Jesus, nós vamos fluir nisso. Nós vamos fluir nessas disciplinas. A igreja vai fluir nessas disciplinas. Hoje em dia, sobretudo, nós precisamos disso. Não dependa do outro. Não dependa da intercessão. Não dependa da oração do outro que jejua. Jejue você, faça você. Mas vamos avançar. Uma igreja que se move no sobrenatural, que é profética, ela ora para que haja cura e libertação dos oprimidos.
E nós pensamos, a gente fala tanto de libertação dos oprimidos, tanto de cura, tanto de isso na igreja. Todo domingo a gente fala sobre isso. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Isso foi algo que o próprio Jesus, chamou os discípulos e deu autoridade para eles, comissionou eles para que fossem, libertassem e curassem. E quantas vezes a gente negligencia isso e a gente fala assim, não, isso é um dom específico, então eu não tenho o dom da cura, então vou fazer outra coisa. Mas você é discípulo, você recebeu autoridade para fazer isso, para libertar pessoas cativas, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías fala, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Ei, se nós fomos sarados, nós temos condições de sarar outras pessoas. E isso é uma igreja que é viva. Uma igreja que é viva vivifica outros. Uma igreja que é viva sopra o Espírito sobre outros. Quando Deus criou Adão, Adão não tinha vida, ele já era um corpo, mas sem vida. E Deus soprou o Espírito nele. E você está soprando sobre corpos mortos? Ou você só quer respirar, só você? Nós precisamos, aonde nós estivermos, levantar a nossa mão e ministrar cura, ministrar libertação. É isso que é ser uma igreja viva, uma igreja que anda no sobrenatural. Não é ser uma igreja que fala assim, não, se Deus quiser Ele cura, e se Deus não quiser Ele não cura, então Deus sabe da necessidade dele, não vou fazer nada. Não, Deus sabe, mas Deus quer usar você, a mim. Se disponha. Esse é o papel de uma igreja profética. Levar a salvação, libertar os cativos. Uma igreja profética, ela é fiel nos dízimos e nas ofertas. E eu falava de manhã, a gente nunca quer ligar o monetário ao espiritual. O crente, o ser humano tem uma dificuldade de ligar a espiritualidade à questão financeira. Mas eu vou te falar o porquê que isso é importante. Sabe por quê? Exatamente por aquilo que eu falei na hora do ofertório. Porque você não tem nada, você nasceu sem nada e tudo que você, até com que você nasceu, seu cabelo, sua unha, seus olhos, o seu corpo foi formado por Ele. Então tudo que você tem que dar de retorno para Ele. Você tem que fazer isso retornar para Ele. E muitas vezes, essa é a forma, muitas vezes a forma monetária é a forma como nós damos esse retorno para Ele. Nós precisamos entender que o financeiro não é cifra. Nós normalmente ligamos ainda porque nós vivemos no mundo capitalista, mas não é cifra. Finanças é quando você não adoece, é quando você não tem que pagar contas atrasadas, é quando seu carro não quebra, é quando muitas coisas deixam de acontecer, porque Ele vem sobre a sua casa, estende a sua mão e te abençoa. E você precisa dar o retorno disso para Ele, porque você não tem nada se não for Ele. E aí eu quero destacar aquilo que eu destaquei no ofertório, sobre uma oferta ainda, porque dízimo traz a proteção sobre a sua casa. Ofertas traz a prosperidade, porque é voluntário. Mas nós precisamos ainda mais ser extravagantes. O povo de Israel, naquele versículo que nós lemos, em Êxodo 36, o povo de Israel foi extravagante naquilo que eles trouxeram para a construção do tabernáculo. E Moisés, em vez de falar, traga, Moisés teve que falar, para de trazer. Sabe o excedente? Você precisa ter fé no seu coração e fidelidade para adorar a Deus dessa forma. Porque isso traz o sobrenatural para a sua vida. Isso traz o a mais. A Bíblia diz assim, dá para que você receba. Não receba para você dar. Entendem? É o contrário. Uma igreja que anda no sobrenatural, ela é uma igreja generosa. É uma igreja que oferta de forma extravagante. Ofereça uma adoração contagiante ao teu Deus. E sobre adoração, nós precisamos refletir. Quando nós estamos aqui no momento da adoração, do louvor, em coletividade,
Aqui na igreja nós somos muito livres. Você adora do jeito que você quer, você adora de ponta cabeça, você adora sentado, deitado, de cara no chão, virado para cima. Nós temos liberdade para adorar. Mas a adoração, ela vai além disso. Deus conhece a sua adoração no seu quarto, Deus conhece a sua adoração individual aonde você está. E a adoração não é só louvor, a adoração é a sua forma, seu estilo de vida. Deus conhece o seu estilo de vida, Deus conhece as suas atitudes, adore a Ele nessas coisas. E aí a Bíblia fala assim, e a gente interpreta isso de uma maneira muito equivocada. Os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. E a gente acha assim, em espírito é quando eu estou aqui na igreja e o espírito está se movendo. E em verdade? Muitas vezes a gente está aqui, o Espírito está se movendo na hora do louvor e a gente não sabe nem a palavra que a gente está cantando. O pastor fala isso. A gente canta uma palavra, proclama uma frase da boca para fora que a gente não vive, que a gente não leva a sério, que a gente não se posiciona naquilo que a gente está cantando. Então você é um adorador mentiroso. Você pode até tentar estar no Espírito, mas está na mentira, não está na verdade. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Entenda que a adoração é um estilo de vida. Se você vem aqui, levanta a mão e adora, mas na segunda-feira você xinga o seu filho, seu marido, e todo mundo, e amaldiçoa, e você é um adorador mentiroso. Se você vem aqui, levanta a sua mão, fala algo que você não pratica, você é mentiroso. Se você vem aqui, só abre sua boca aqui e durante a semana toda você não abre a Bíblia, você não fala nada com Deus, você só espera o outro domingo para você vir aqui adorar, você não adora em espírito, você adora no espírito do outro. Então nós precisamos entender que a adoração é muito mais do que um louvor aos domingos, é um estilo de vida. E precisa ser contagiante. O mundo precisa ver que você adora um Deus que existe, que não é um Deus morto. A adoração é o combustível de uma igreja profética. Penúltimo, resolva bem a sua paternidade espiritual. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é um texto que é usado para os filhos, né? Para nós como filhos, em relação aos nossos pais físicos, nossos pais que nos geraram. E aí nós fazemos de tudo para honrar os nossos pais, mesmo que a gente não tenha um bom relacionamento com eles, a gente fala assim, olha, vai ter promessa, então vou honrar. Olha, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, mas amém, Jesus, vamos lá. Vamos engolir os sapos, vamos honrar. Aí no aniversário a gente faz bolo, compra presente, aí a gente leva lembrancinha, aí a gente contribui em casa e faz um monte de coisa. E aí a gente está honrando os nossos pais, então. Mas e o Pai do céu? Porque você tem um DNA celestial. E o Pai do céu? Como nós temos honrado a Ele? Será que nós temos honrado ou nós temos decepcionado o nosso Pai eterno, o nosso Pai que nos gerou? E quando a gente fala sobre paternidade, a gente sempre pensa no nosso passado. E a gente fala assim, eu não sou curado na minha paternidade porque eu fui ferido e aconteceu isso e aconteceu aquilo. Amados, deixa para trás o seu passado. Você tem um pai e você precisa honrá-lo. Você precisa entender que o seu DNA é em primeira instância, em primeiro lugar espiritual. Depois vem o DNA do seu pai e da sua mãe. Você foi gerado em espírito primeiro. Você foi gerado nele antes da fundação do mundo. E como você tem tratado o seu pai espiritual, como você tem tratado Deus, como você tem levado Deus, qual é a demonstração de amor e respeito que você tem demonstrado para Ele? Precisamos entender isso. E no nosso plano físico também. Isso é muito verdadeiro. A vida flui pela honra e o nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais. E eu abro aqui, nossos pais
biológicos, mas os nossos pais, aqueles que, como Paulo fala, que são os nossos mestres na igreja, os nossos líderes na igreja, como você se posiciona diante da liderança que Deus colocou sobre você. Amados, nós falamos sobre honra agora e há pouco, não é sobre você ser subjugado e aceitar isso e entender isso como uma obediência a uma paternidade, a uma liderança, mas é sobre você entender que não é um jugo, mas que nós temos alguém sobre nós que nos ensina. Nós não sabemos tudo. Todo mundo tem alguém sobre si. E a gente precisa entender isso e honrar. Você foi gerado espiritualmente por alguém. Alguém pregou para você, alguém mostrou Jesus para você, alguém te conduziu no caminho e você está aqui hoje. E é sobre isso. Honrar é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Então, se você tem uma paternidade ferida e você não consegue se relacionar com as pessoas, fale com Deus. Deus, me cura. Eu preciso ser um filho com um DNA do céu, para que eu possa me relacionar. Quem não é curado na paternidade não estabelece relacionamento. Se você não se relacionar, você não vai para o céu coletivo, como eu falei agora há pouco. E não tem um céu só para você, ou para você, ou para você, ou para mim, não tem. Cuide disso. Cuide disso. Priorize isso. E por último, pregue sobre a graça e arrependimento. Uma igreja que anda no sobrenatural não exclui a graça e o arrependimento. Hoje em dia, algumas igrejas estão excluindo o arrependimento e colocando a graça num lugar. A graça, ela veio para cobrir os nossos pecados. Jesus morreu. A graça foi o que nos trouxe a salvação. Mas, amados, não confunda. Ainda precisa haver o arrependimento. O arrependimento é o caminho. Não adianta. O arrependimento é o caminho que me conduz à consciência de que eu sou pecador e eu preciso sim da graça. A graça só vem se eu me arrepender. A graça só vem se eu trilhar o caminho do arrependimento. Então, muitas vezes eu sou cristão, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu faço todas as coisas, eu sou voluntário. Eu fluo, eu danço, eu caio, eu levanto, mas existe algo dentro de mim da qual eu não consigo me arrepender, eu não consigo confessar, eu não consigo abrir. E é isso aí mesmo que você está pensando. Pode se arrepender. Se arrependa. Se arrependa porque você vai ver que a sua vida vai mudar. Se você já tem uma vida abençoada, se você já se considera abençoado, você vai ver que você vai ser ainda mais abençoado. Mas não é só sobre bênçãos, é sobre liberação, é sobre liberdade de vida, é sobre ser livre. A graça nos libera para sermos quem nós somos em Cristo. Se você não se arrepende de algumas coisas, se existe um pecadinho de estimação aí, você precisa abrir mão disso. Precisa trilhar o caminho do arrependimento para que você seja alcançado, plenamente coberto de graça. E não adianta, eu não posso me arrepender por você. Eu posso até, se Deus me revelar, falar com você. Olha, você tem que consertar isso aqui. Mas eu não consigo me arrepender por você. Eu me arrependo por mim, você se arrepende por você. E assim, nós vamos eliminando do corpo de Cristo, da igreja, as feridas, as manchas, as mágoas, aquilo que mina a igreja, a comunhão da igreja. Se arrependa. Você faz parte de um corpo. E aonde nós somos parte, se o meu dedo tem uma ferida e ela está expurgando pus, vai doer. Mas vai doer minha mão, meu antebraço, meu braço todo. Vai doer se eu não cuidar daquilo. E assim é quando a gente não se arrepende de alguma coisa. Se arrependa. Irmãos, não é vergonha não, a gente erra todos os dias. Mas o problema é errar e passar por cima e seguir a vida e fingir que nada aconteceu. Não, nós erramos, somos seres humanos, habitamos numa casa terrena, Paulo fala isso. O nosso espírito habita em um corpo.
E nós erramos, mas se arrependa todos os dias. Se arrependa todos os dias. Antes de deitar sua cabeça no travesseiro, fala: Senhor, eu errei. Senhor, aquela fechada de trânsito daquele incircunciso. Eu xinguei ele, mas Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Eu me arrependo. É nas mínimas coisas, sabe? Porque ninguém tropeça nas montanhas, são nas pequenas pedras. E aí são as feridas maiores. A gente bate a cabeça, a gente quebra o braço, a gente... É sempre assim. É sempre assim. Nós nos deixamos levar por pequenas coisas. E quando a gente vê, já tem coisas enormes. Se arrependa. Trilhe o caminho do arrependimento. Porque você vai conhecer assim o sobrenatural de Deus. A graça de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. A graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Não fique preso no seu passado. Não fique preso naquilo que você não quer confessar. Deus tem coisas novas para fazer. Ela está surgindo, mas ela vai raiar sobre aqueles que estão dispostos a se posicionar em Deus. Fique de pé. Oh, Espírito Santo de Deus.